a derrota da cultura woke. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Aqui no canal da Linhagem Geek, a gente vai repercutir o impacto da vitória de Donald Trump sobre a pauta da lacrate. Porque de tudo que a gente vem repercutindo, de todas as movimentações de empresas que se posicionam contra a agenda woke, produtores, diretores, criação de estúdios voltados para pautas de famílias. E agora, a eleição de Donald Trump vencendo a candidata democrata Kamala Harris, que abertamente é woke. Os impactos desta eleição a gente vai trazer no vídeo de hoje e fica cada vez mais claro o enfraquecimento da cultura woke. A pauta woke já encheu o saco, né? As pessoas acham que a gente gosta de falar sobre quando a gente toma uma lacrada no filme, a gente vem aqui e expõe pra você o que a gente viu. A gente já falou mal aqui de quase tudo, né? A gente fala mal do Stallone, que a gente gosta. Se o filme é bom, o filme é bom. Só que quando você toma uma lacrada, a lacrada ela piora a qualidade do filme. E é muito importante isso que você falou, porque a candidata se intitulava woke. Ah, o mundo tem que ser woke, eu sou woke, todo mundo tem que ser woke. Só que a realidade, o que a realidade está traduzindo pra gente? A gente está acompanhando. Quando você tem um woke ali nas séries, nos filmes, ele vai mal na audiência e na bilheteria. A gente tem inúmeros exemplos disso. Você tem o mais recente aí, o Acolyte. O Acolyte do Star Wars, do universo Star Wars, deu aquela lacrada na história, querendo mudar conceitos. E o que aconteceu? Ninguém mais lembra da série. A série teve uma audiência pífia, horrorosa. E foi cancelada a segunda temporada. Você tem vários filmes de super-herói e outros filmes que foram um fracasso. Você tem O Exorcista e o Devoto, lacração pura. E você tem a Capitã Marvel. E de gêneros diferentes, mas com a mesma ideologia. E levou ferro. Tanto dos críticos, alguns amaram, fingiram que amaram porque tem a ideologia do coração no filme. Mas o público que manda. E aí, o que aconteceu com esses dois filmes de exemplo? Mas se você quiser outros exemplos, é só você comprar aqui o Manual da Lacração, que tem tudo sobre o sequestro dos personagens também e das histórias. Levou fumo na bilheteria. E isso, aí você pega o entretenimento, todo mundo já de saco cheio da ideologia roubando histórias. E aí você tem as empresas demitindo todo o departamento DEI ou parando de utilizar a ideologia como forma de adequação ao trabalho. E agora? Agora a gente veio à eleição. O candidato anti-woke acaba levando o pleito dos Estados Unidos. Então é um recado muito simples. Você tem um recado do público, você tem um recado das empresas e você tem um recado de representação. Fala assim, não, eu quero o público, porque ele ganhou no público também, no voto popular, o Donald Trump. O público falou, eu não quero essa candidata porque o que ela não me representa e eu sou contra as pautas. Então isso ficou muito claro, a gente deve ter algumas mudanças, né? Provavelmente teremos algumas mudanças, porque a gente tá falando de negócio aqui também. Tá falando de empresas, indústria cinematográfica. Quando o público majoritário mostra, eu quero esse cara aqui, o que você acha que o estúdio vai pensar? Fala assim, a gente tem que fazer filme pra quem? Pra maioria. Então isso vai ser muito interessante da gente acompanhar. Olha que interessante, galera. Essa onda, né, de oposição à pauta woke, ela tem inúmeros sinais. Você tem as empresas, você tem estúdios, você tem personalidades que estão se opondo. O Coppola é um deles. Quentin Tarantino também falou que tá de saco cheio. Você tem a eleição do Trump. Você tem o impulsionamento dos canais nerdolas, que também se posicionam contra a cultura woke. Tem lançamento de livros contra a cultura woke. Você tem aqui o Manual da Lacração, você tem o Anti-Woke do Jonas Bressan. Então, uma série de pontos que estão se alinhando contra esta pauta. O próprio Elon Musk, dono do Twitter,
também se posiciona. E aqui nesse vídeo, a gente vai reverberar o impacto da eleição de Donald Trump em relação à cultura pop, que é a nossa área de atuação. Beleza? Antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, que deem o like, ativem o sininho e deem um pulo na loja da Linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br. Lembrando que a do Capitão Pátria é uma das mais vendidas do canal. Se você quiser anunciar seu curso, seu livro, seu projeto, a sua empresa aqui na Linhagem Geek, mande um e-mail pra gente, parceiros@linhagemgeek.com.br. Nosso livro, O Manual da Lacração, livro que se aprofunda na construção de toda a pauta lacradora até o sequestro de mais de 60 personagens da cultura pop. Adquira também, tá na descrição. E agora um recado pra você. Você já se imaginou ter o seu primeiro imóvel? Construir rendas com aluguel? Ter um patrimônio sólido e garantir uma aposentadoria tranquila? Com o Cleverson, patrocinador aqui da Linhagem Geek, tudo isso é possível. Portais de notícias como o UOL, Agência Brasil e Inteligência Financeira mostram que o mercado imobiliário está passando por mudanças significativas. Os juros e as entradas estão mais altas e o crédito está ficando mais restrito. E como você está se preparando para estes desafios? 90% dos brasileiros não têm um plano B para a aposentadoria, segundo a Infomoney. E sabendo desta estatística, o Cleverson, que tem mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, tem o suporte perfeito para você. Ele vai criar um plano financeiro e personalizado, investir seu tempo e o seu dinheiro de forma inteligente, adquirir ou aumentar o seu patrimônio ou garantir uma aposentadoria tranquila. Faça o seguinte, galera, se você está neste momento da sua vida, da conquista do primeiro imóvel, sair do aluguel ou aumentar o seu patrimônio, no primeiro link na descrição, no comentário fixado ou neste QR Code que vocês estão vendo aí na tela, vocês vão chamar o Cleverson direto no WhatsApp e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, galera, vamos lá. Desta vez, Donald Trump não roubou a eleição de 2024. Ele venceu de maneira clara, abrangente e acachapante. Claro. Os democratas alertaram que Trump e seus apoiadores estariam prontos para sequestrar a democracia, mas agora devem reconhecer outra realidade. O movimento Trump é uma expressão poderosa da democracia. A eleição de 2024 deve convencer até os últimos céticos de que Trump não é apenas um candidato celebridade, mas sim o líder de um movimento político. Ao contrário de políticos convencionais, que podem ver suas carreiras destruídas por controvérsias e contratempos, líderes de movimentos, figuras raras na história americana, extraem energia de identidades culturais, ressentimentos e aspirações, fortalecendo-se ainda mais com as controvérsias. Mitch McConnell, ex-líder da maioria do Senado, subestimou este aspecto de Trump. Ele afirmou que Trump tinha atirado no próprio pé após o ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 e pensou que os republicanos não precisavam fazer nada para afastá-lo. No entanto, McConnell se enganou. Lembrando que atiraram no Trump também, né? Atiraram 2 vezes no Trump, né? Tem isso também. Isso conta bastante. Mas aí a gente entra num ponto interessante de análise, né? Já que a gente tá falando da Lacrate, se a Lacrate não tivesse ido com tanta sede ao pote em todos os sentidos, no esporte, na cultura, ali em Hollywood, porque isso cai muito no que o Rick Gervais brinca. Porque você coloca um monte de gente virtuosa, parecendo virtuosa demais, importante demais, dizendo o que aquele trabalhador tem que fazer. Assim, olha, você que acorda cedo, se você não votar no meu candidato, eu vou sair do país e você vai ficar triste. O cara tá olhando isso hoje e fala, o quê? Quem você pensa que você é? Então, esbarra muito nesse exagero que a cultura woke fez. Eu acho que eles ficaram tão emocionados da tomada de espaço que falou, meu, vamos embora, agora vamos arrepiar. Só que isso causou esse grande problema. E aí é um fato muito importante que eu tava pensando, porque a gente sempre fica pensando, né, pô, o que levou a tal coisa, qual foi a consequência? Porque a gente cai, o woke perdeu pro woke. Por quê?
Porque o Elon Musk, o cara tava... Eu acompanhei, galera. O Elon Musk, ele tava fazendo a campanha do Trump de uma maneira incansável. Só que o Elon Musk, ele veio apoiar o Trump quando o woke sequestrou o filho dele. Aí ele falou, agora isso aí é pessoal. Porque se vocês não sabem, o Elon Musk era muito querido pela turma da Lacrate. Muito querido. Ele apareceu no Homem de Ferro, pô. Apareceu no Homem de Ferro, aparecia nos seriados, era entrevista. Ele mesmo se considerava progressista. Só que ele esbarrou na vida pessoal com o filho dele, que fez a transição de gênero. E aí ele ficou, mas como é que funciona tudo isso aqui? Ele sentiu na pele e ele... Opa, hoje esse filho do Elon Musk não fala com ele, detesta o pai. Vamos ver se ele detesta a herança também. Mas detesta o pai. E o Elon Musk falou, eu vou ir contra isso. Isso acabou com o meu relacionamento com o meu filho. Então eu vou lutar contra isso. Então o woke, ele caiu na vida do Elon Musk por um acidente ali com o filho dele. E ele falou, não, agora eu vou ser o cara contra isso. E realmente foi. O apoio do Elon Musk fez toda a diferença. Toda a diferença. É um cara grande. É o cara mais rico do mundo. Então você vê, o woke, ele mesmo produz o anti-woke. Claro, às vezes você segue a lógica, você não... É que no caso dele é diferente. Mas o woke, ele gera o anti-woke se você pensar na lógica. Então é muito interessante toda essa análise, porque tem muita gente que é um clássico. Você tem vários escritores, filósofos que eram progressistas, e aí teve aquele momento que bateu a realidade e falou assim, não, então eu preciso ir. E na realidade ele vira pra direita. Só que você precisa ter muita coragem pra admitir que você tava errado. Fala assim, não, esse tempo todo eu tava errado, então eu vou vir pra cá. Esse aqui é ali você tem a lógica, tudo mais, onde eu vou repelir o que nunca funcionou. Então isso também é muito interessante. E o Elon Musk é maior do que qualquer ator de Hollywood. Ele tem uma influência muito maior, porque o Elon Musk também é o mercado. E pela primeira vez a gente teve um apoio de um cara gigantesco, dono de Big Tech, do lado da direita. Primeira vez, porque era tudo contra. Pela primeira vez a gente teve. Então, foi um fator muito decisivo o apoio do Elon Musk. Olha que interessante que o André falou aqui, galera, em relação à questão da ocupação dos espaços. A turma da Lacrate observou que havia um espaço para ser ocupado na cultura pop e se apoderou deste espaço aplicando a estratégia do parasita pós-moderno e inserindo uma série de elementos lacradores em vários filmes, principalmente dentro do universo de super-heróis. Só que eles não contaram com um outro espaço, o movimento anti-lacração. Porque a arrogância deles era tão grande, a empáfia era tão grande que eles pensaram, vai todo mundo aderir isso aí. Vai todo mundo gostar, porque a gente é tão virtuoso. Qual o problema do filho do Superman agora ser bi? Qual o problema da gente mudar a etnia da Ariel? Qual o problema da Lara Croft? Qual o problema da Capitã Marvel? Então a arrogância, a soberba foi tão grande que eles se esqueceram que ainda havia um outro espaço. E esse espaço foi ocupado por nós. Pelos canais, não só do Brasil, os canais mundiais, que começaram a se levantar contra a cultura woke. Se levantarão gigantes. Vamos continuar aqui, ó. Essa eleição mostrou que, ao contrário de que McConnell e muitos outros acreditavam, Trump ressoa profundamente com dimensões centrais do caráter americano. Para uma parte significativa de seus apoiadores, ele venceu em 2016 e agora em 2024. Não apesar de suas polêmicas, mas em parte por causa delas e da indignação que inspiraram. A vice-presidente, Kamala Harris, foi uma figura central na promoção de políticas e discursos alinhados com a cultura woke, defendendo ativamente temas progressistas relacionados à justiça social, questões raciais, direitos de minorias.
Suas posições se tornaram uma referência para o segmento mais liberal do Partido Democrata, trazendo consigo o apoio de movimentos e ativistas, que também são críticos das tradições e valores conservadores. Essas pautas, muitas vezes vistas como excessivamente politizadas, acabaram gerando forte oposição em segmento da população que sentem que o politicamente correto sufoca o debate aberto e impõe valores alheios às suas convicções. Para esses americanos, Harris e a cultura woke simbolizam uma ruptura com valores considerados essenciais para a identidade dos Estados Unidos. Eu, com mero espectador, geralmente quando você tem eleição, você separa um highlight, né, do candidato como se fosse um atacante. E você fala, esse gol que levou esse cara a ser campeão. Você faz essa análise, né? Mas se você for pesquisar, o Trump, ele não fez nada nessa campanha. Você teve ele nos debates, que ele é um bom debatedor, mas você não teve, por exemplo, quando ele ganhou da Hillary, que já tinha as falas que viralizavam, que ela estaria na cadeia, etc e tal. Esse ano não teve, porque o Trump ele teve, né, 2 atentados, e é interessante porque foi muito mais erro da turma da Lacrate, na minha humildíssima opinião, porque você tem a Kamala chegando cada lugar ela falava uma coisa diferente. Ela chegou numa entrevista a falar, se alguém entrar na minha casa eu meto bala. Aí você precisa ver a plateia assim, a apresentadora sem graça. É sério? Com que arma? Então, exato. E aí depois tem a parte de Jesus, que quando ela tá falando no comício, alguém fala, Jesus é o rei, Jesus é o senhor. Ela, você tá no comício errado. Eu tô no comício de quem? Então quem é o seu senhor? Então foram erros de campanha brutais, fora o exagero de toda a pauta identitária. E aí você tem a situação econômica, que sempre vem alguém da direita arrumar, né? Quando a estatal não tá dando lucro, a inflação tá alta, moeda valendo pouco, sempre chega ali pra arrumar casa. Então, as pessoas e as pautas da Kamala, né, que entra nessa parte de justiça social identitária, que aí que tá o problema. Que muita gente acredita, não, eles estão fazendo isso porque eles são virtuosos, eles são bonzinhos, só que o único interesse é a guerra de classe, é dividir pra conquistar. Se você é da minha pauta identitária, você não pode votar no outro. E eles fazem isso muito bem, porque aí são mulheres, são o pessoal LGBT, e aí são os negros, e aí você tem todo mundo menos o homem branco. Então todo mundo não... Essas pessoas da minha carteira não podem votar no Trump porque elas são minhas. E aí essas mesmas pessoas, quando encontram outro LGBT, um negro ou uma mulher que vai votar no Trump, você não pode fazer isso. Você não tem esse direito. Porque você tem que estar comigo. E esse é o verdadeiro autoritarismo. E isso é importante, porque o Trump teve voto de mulheres, teve voto de negros, teve voto de imigrantes. Porque a pauta da direita é assim, eu quero melhorar a economia, eu quero que você pague menos imposto, eu quero que você ganhe dinheiro. É isso. São pautas mais próximas da realidade. Não é, eu vou resolver, eu vou cuidar dessa pauta identitária, isso aqui, o banheiro... São pautas longe, que não vai significar absolutamente nada na vida dessas pessoas. São pautas supérfluas. São pautas supérfluas. A pessoa ela precisa comer, ela precisa trabalhar, precisa pagar menos imposto, precisa ter poder de compra, precisa poder viajar, precisa ter saúde, precisa ter saneamento básico, precisa ter segurança. As pessoas estão pensando nisso. Aí quando você vem uma candidata, o banheiro da escola, aí fala, pô, mas banheiro da escola e eu? Né? Todo mundo pensa assim, e eu, pô, tô desempregado, ou tô trabalhando e ganhando pouco, ou tô pagando muito imposto, ou tenho que pegar 2 conduções e aí tá caro. Então, essas pautas progressistas, elas estão muito fora da realidade. E a direita, ela tá ali mais com o trabalhador, o cara que acorda cedo, que pega a condução, que tem família, que paga a escola do filho, que quer saber se vai conseguir pagar menos, vai aumentar o salário, o poder de compra, pagar uma escola melhor, arrumar um outro emprego com a situação econômica melhor para ter uma renda extra. Tudo isso são pautas universais e por isso também perderam a batalha. E agora a gente vai repercutir
dentro do universo da cultura pop, alguns atores que tinham se manifestados pró-Kamala. Calma que a gente vai fazer o compilado do choro. Porque o choro já começou, principalmente ali, no Twitter. Depois a gente vai montar uma pauta só com o choro das celebridades, né? Porque assim, celebridades, né? Pessoas avulsas não importam. O choro das celebridades. Olha aqui, galera. Nas redes sociais, artistas, ativistas como Mark Hamill, Scarlett Johansson, Arnold Schwarzenegger, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., entre outros, estão se mantendo em silêncio até o momento. Porém, suas páginas no Instagram e no Twitter têm recebido inúmeros comentários de eleitores e apoiadores de Trump, o que levou alguns, como Mark Ruffalo, a bloquear os comentários e limitar quem pode interagir com seus posts. Ué, e a diversidade de pensamento não entra aí, Rufão? Rufão. Hein, Salve Rufão? a Amazônia, hein? E agora, hein? Perdeu a Amazônia e os Estados Unidos. Qual vai ser o próximo que você vai ficar muito Vai preocupado? pra Israel agora. Isso, pra onde você vai muito preocupado? Fora que tem isso também, tá? Tem as guerras. Principalmente Israel e Palestina, onde muitos, inclusive a senhorita Rachel Ziegler, também se posicionou ali, que a gente sabe da narrativa e já trouxe aqui. Então é muito importante. Essas guerras também foram decisivas. Vamos falar agora sobre as consequências da grande derrota da cultura woke. A cultura woke, que nos últimos anos conquistou espaço no mundo corporativo e no debate público, agora enfrenta uma forte reação e está perdendo influência. Muitas empresas que antes investiam pesadamente em iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, DEI, estão reavaliando seus compromissos neste campo, como o caso da Disney, que recentemente cortou parte de sua equipe responsável por diversidade e cancelou algumas iniciativas. Outras corporações, como Microsoft, Harley-Davidson, John Deere, também reduziram o orçamento e o espaço de setores focados na promoção de diversidade e inclusão, refletindo uma mudança de estratégia para priorizar questões financeiras e a satisfação de seu público, que tem demonstrado um certo cansaço com a agenda woke. Precisamos também complementar aqui com mais uma empresa, Baezuba, que entrou na lista. A Boeing. Boeing também cortou relações com a pauta da Lacrate. E eu digo mais, hein? Depois agora da confirmação do Laranjão, grande Trump, muitas outras vão aparecer. Porque a eleição do Trump é uma resposta direta à cultura woke. É uma resposta do povo, né? É uma resposta do povo. E agora é o seguinte, né? Laranjovski, o Donaldo, como a própria Globo News já colocou, o Donaldo tem a maioria do Senado, tem a maioria da Câmara e vai colocar mais 2 juízes da Suprema. Não, ele ganhou, assim, só complementando aqui, André, a vitória do Partido Republicano foi na Câmara, no Senado, na presidência, e o Trump, ele ganhou nos votos populares também. Sim. Ele ganhou em todas as métricas, ele ganhou. E tem um dado interessante para complementar, para você ver o enfraquecimento da pauta woke, que o Biden recebeu 94% de votos de mulheres negras e a Kamala recebeu 83%. Ou seja, você tem aí também uma queda do público que teoricamente está dentro do espectro identitário. Mas a pauta identitária ainda funciona, tá? Porque se você for pegar ali os eleitores da Kamala Harris, você tem vários ali, principalmente as mulheres. Você tem as mulheres votando bastante. Só que agora é uma outra forma de gerenciar o país. Vamos ver, porque o Trump ele já foi presidente nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu com os Estados Unidos? Nada. Em relação de genocídio, vai matar todo mundo, esse negócio, essas viagens. E outra coisa, essa questão de chamar o outro de ista, de óbico, a galera já tá ligada. Fala, mas então, quando ele foi presidente, porque isso acontece em todo cancelamento, quando tem quando sempre tem alguém envolvido da pauta identitária, né? Inclusive aqui no Manual da Lacração tem um capítulo sobre o cancelamento.
E como ele foi pensado há muito tempo atrás. O cancelamento, o que eles fazem? Vamos pegar o exemplo recente aí do Thiago Leifert. Você pega um cara que não aderiu à sua pauta como você gostaria, e aí ele fala assim, não, a gente precisa cancelar esse cara, porque o cara, ele tem uma boa comunicação, ele é grande, ele tem muitos seguidores, por algum motivo quer cancelar o cara, mas o motivo 100% é que ele não tá junto comigo, onde ele deveria ficar na ideologia, né, certinho. E aí fala, qual que é a pauta que o Thiago Leifert tá falando? Ah, do Globo de Ouro. O que tem o Globo de Ouro? Ah, tem o Vini Júnior. Então tem o racismo? Então beleza, então vamos usar o racismo contra ele. É isso. Então pega ele, o Thiago Leifert é isso, o Thiago Leifert é aquilo. É assim que eles fazem. Só que o público, ele já entendeu. Ele falou assim, então isso... E respondeu. Entendeu e respondeu. Isso não cola mais pra mim. A mesma coisa da lacrata aqui nos filmes. Ele já entendeu. Quando começa o marketing, vai ser o primeiro, aparece a Rachel Ziegler, então não vai ter mais príncipe, sabe? Aquela coisa antiga. A galera, o quê? 1 milhão de dislikes no trailer do filme. Então a galera falou assim, ela deixou claro, o povo deixou claro, o povo americano, eu não quero mais. Agora, a consequência disso no mercado, a gente vai acompanhar. Voltaremos agora... Por exemplo, a gente tem a pauta climática, a gente tem o ambientalismo também no Manual da Lacração, e o Trump, ele é um negacionista climático. Então a gente volta naquele tempo em que tudo que acontecia, furacão, tsunami, vai ser culpa dele. A mídia vai jogar forte. De novo, tudo vai ser culpa dele, a gente vai ver, ele falou isso, ele falou aquilo, porque aí vai ser toda essa turma dos portais, do jornalismo, da cultura pop, tudo vai ser culpa dele. Mas não adiantou nada os Vingadores, né? O Capitão Pátria. Não adiantou nada. Eric Kripke, Taylor Swift. Não adiantou nada. Absolutamente nada. Que é outra resposta que o povo dá. Fala assim, isso. Eu não preciso ser educado por vocês. Vocês não têm... Vocês são celebridades, vocês fazem bons filmes, boas séries, um bom show. E só... Vocês não têm a menor moral pra querer ensinar e falar quem a gente deve votar. Essa resposta foi incrível. E foi pro caminho certo. Vai ser interessante observar agora, porque a partir de agora vai ser tudo culpa dele agora. Que comecem os jogos das perseguições às minorias. E para concluir aqui este vídeo, galera, dentro deste contexto, a vitória de Trump serve para pavimentar a regressão da cultura woke e das pautas identitárias dos Estados Unidos e no mundo. Resta agora observar como o Brasil irá reagir e esse novo momento, como serão as próximas eleições. E assim, galera, a gente já tá tendo uma resposta importante nos cinemas. Deadpool e Wolverine é uma das respostas mais contundentes de que a pauta identitária ela está em declínio. Fazia quanto tempo que você não via um filme que zoava o politicamente correto? Deadpool e Wolverine quebra esse paradigma, chuta a bunda da Lacrolândia, cria um personagem caricato da turma da Lacrate e bate quase $1,5 bilhão de dólares. Fora outros filmes. Acho que a tendência agora, para dentro do nosso universo, é isso ganhar força. Quer ver um outro exemplo? Loucademia de Polícia e Todo Mundo em Pânico. Com a vitória de Donald Trump, com a resposta de Deadpool e Wolverine, eu insiro também Top Gun Maverick no balaio, os estúdios, porque estúdio é business. Exato, a gente espera que seja. O seja. Estúdio é ganho econômico. Ele vai olhar e vai falar, peraí, empresas anti-lacrate, presidente, o que o Deadpool e Wolverine, Top Gun Maverick, ok. Então, beleza. Então, o rumo é esse. Vamos então voltar a produzir estes tipos de conteúdo, porque os estúdios precisam de dinheiro para sobreviver. Tenho uma sensação de que agora teremos um ganho de qualidade no cinema, na ação, nos super-heróis. James Gunn, quietinho, na dele,
E a gente vai observar a DC como que ela vai vir também. Eu não sei se isso se refletirá aqui no Brasil em questões de eleições e também no mercado, mas é um recado bem dado, principalmente que a gente fala das empresas e a gente fala do marketing, que tá todo ali com a turma da Lacrate, né? Das empresas que apoiam, que você tem a agência de publicidade, né? Você tem a agência de publicidade, aí você tem aquela panelinha e todo mundo fica se regozijando ali Fala, não, ninguém sai. As empresas agora, eu acredito que vão ter uma liberdade, vão se sentir mais à vontade de fazer o anúncio naquele canal, naquela emissora que ela se sentia à vontade, sem ter toda aquela pressão que tivemos ali lá em 2018, 2019, com o advento ali do cancelamento, que você tinha quando uma empresa... A Jovem Pan sofreu muito isso, com o Sleep Giants, né? Que tiraram os merchans ali, as propagandas da rádio. Um negócio absurdo que ainda é apoiado por um monte de gente. Mas é exatamente isso. Você não pode prosperar. Você só pode se eu permitir. Esse é o verdadeiro autoritarismo. Por isso que a turma da Lacrate e reage dessa forma. O choro tá maravilhoso. Tá delicioso ver o choro e o funeral, né? A Globo News parece que, né? Vamos ver, que horas são? 12:00, vamos pro break. É assim mesmo, galera. Então, vamos avaliar, mas eu tô curioso, que nem com o Gabriel, eu tô curioso por o mercado. Como os estúdios vão ver isso aí e como, né, vai ser o futuro da Lacrate, porque eu não subestimo. Se existe uma coisa que eu não subestimo, é a turma da Lacrate. E este livrinho aqui, né, com toda a pesquisa que fizemos, ele me fez nunca subestimar a turma da Lacrate. Mas estaremos atentos aqui e foi uma grande vitória. Podemos dizer que foi uma vitória da batalha, mas a guerra continua. Coloquem nos comentários aí, galera, a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.